Olá, galera do oitavo. Boa tarde. Vamos para mais um vídeo aula. Assista o vídeo para que você possa resolver com mais eficaz a sua atividade. Então, para as duas aulas de hoje, a primeira aula é sobre tabela. Está na página 54, questões 1 e 2, ler e responder. Eu vou abrir sessão, pode ser no livro, mas o fundamental de uma atividade com tabela é você saber pesquisar na tabela. Precisa de uma boa leitura e uma boa interpretação para que você possa resolver as questões. Então, mais uma vez, tabela precisa de uma boa leitura e de uma boa interpretação. Pegando aqui a tabela do livro de vocês, tem de 1,50 a 1,58 eu tenho 9 alunos. Esse traço aqui desse lado aqui inclui-se 1,50 m. Então aqui é de 1,50 a 1,57. O 58 vai ser incluso aqui, ok? 1,58 a 1,65. 1,66 vai ser incluso aqui na próxima. Vai ser incluso aqui na próxima. Então você olha aqui a altura dos alunos e vê quantos alunos tem em cada faixa etária para que você possa, diante desta leitura da tabela, resolver as questões pedidas da página 54 e 55, questões 1 e 2. Então o foco é ler, interpretar e pesquisar na tabela. A segunda aula de hoje é muito fácil, é sobre ângulos no triângulo. Nós sabemos que todo triângulo tem 3 lados, tem 3 ângulos, tem 3 pontos, tem 3 vértices. E o básico é, todo triângulo tem 3 ângulos e a soma dos 3 ângulos tem que ser igual a 180 graus. Se eu tenho aqui, ó, um triângulo tem um ângulo A, B e C. A mais B mais C tem que dar 180 graus. Tem que fechar. Todo triângulo tem 3 ângulos. E quando você somar os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. E um outro detalhe. Se eu tenho aqui um triângulo com esse ângulo externo aqui, qual é o valor do ângulo X? É a soma dos dois aqui, ó. Sempre o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos oposto. Ok? Então, esse ângulo externo aqui é quanto? É 110. Sempre o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos oposto. E temos também a classificação dos triângulos quanto aos lados, que você vai olhar para os lados, que é equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Isósceles, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais e um diferente. E escaleno, 3 lados com medidas diferentes, 3 ângulos com medidas diferentes. E a classificação quanto aos ângulos, você vai olhar para os ângulos. Primeiro, um triângulo retângulo aqui tem um ângulo reto. Todo triângulo que tem um ângulo reto, que ele aparece mais ou menos assim, ó. Todo triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. E os dois lados que fecham, os dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de cateto. E o terceiro lado que fecha é chamado de hipotenusa. E quando o triângulo não tem um ângulo de 90, todos são menores do que 90. Ele é um triângulo o quê? Retângulo. Ele é um triângulo acutângulo. Todos os ângulos são menores do que 90. E quando tem um ângulo maior do que 90, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, mais uma vez, quanto aos ângulos, você olha para os ângulos. Se tiver um ângulo de 90, ele é um triângulo retângulo. Se os 3 ângulos forem os 3 menores do que 90, ele é um triângulo agudo, que é chamado de acutângulo. E se tiver um ângulo maior do que 90, ele é chamado de obtuso, que é também triângulo obtusângulo. Então, para finalizar aqui hoje, nós temos o estudo dos triângulos, que é a classificação quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaleno, quanto aos ângulos, retângulo, obtusângulo e acutângulo, e a soma dos 3 ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. E aqui nós temos o ângulo externo de qualquer triângulo,
é igual à soma dos dois ângulos opostos internos. Então, essa atividade vocês têm aí na página 73 e as questões são 2, 3, 4 e 5. É exatamente sobre a classificação e como encontrar o valor do ângulo de um triângulo quaisquer, ok? Para hoje é só isso, tenha uma boa atividade e uma boa tarde. Aqui estão tabela para a primeira aula e ângulos do triângulo, página 71 para a segunda aula, ok? Boa tarde.